Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo? Preparado aí para mais uma semana dentro desse Brasil? Sim, cara. Então vamos lá, Silvestre. E a notícia, para variar, não é muito boa. O relator da medida provisória que cria o novo programa de redução de salário-jornada, o deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, ele acabou incluindo no texto dessa medida provisória uma mini-reforma trabalhista que já havia sido proposta, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes há 2 anos e acabou perdendo a validade no Congresso. Além de prever essa medida de corte de jornada, o deputado Áureo propõe ainda mais 2 programas, um voltado para a contratação de jovens pessoas acima de 55 anos e um outro buscando ampliar a qualificação profissional, mas que na prática ambos significam retirada de direitos trabalhistas. Como que você viu essa tentativa de incluir esses 2 jabutis na medida provisória, Silvestre? Eu acho que essa, Glauco, é uma boa definição. São 2 jabutis, né? Primeiro que a MP, né, que reedita lá o programa lá de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada com redução de salário, eles resgatam isso que você mencionou, né? Ou seja, propostas de uma medida provisória que caducou, né? Que o ministro da Economia, o Guedes, queria introduzir, que vamos chamar assim, a gente pode classificar como essas medidas, né? Como trabalhadores, digamos assim, de segunda classe, né? Porque você tem os salários, ou melhor, alíquotas do FGTS inferiores, né, à alíquota normal de 8%, cria lá, acho que são três faixas de alíquota, digamos assim, de 2% para microempresa, 4% para pequenas empresas e uma alíquota de 6% para as demais empresas, né? Além dos 2 programas aí que você fez referência, né? Para jovens de 18 a 24 anos e também para pessoas acima de 55 anos. Quer dizer, a rigor, essas medidas, né, elas não garantem, digamos assim, a essas contratações e muito menos geração de emprego, ou seja, certamente não serão essas medidas que garantirão, digamos assim, uma melhora no mercado de trabalho, né? Então, eu acredito que os efeitos, né, serão mínimos, porque isso vai depender da contratação, se as empresas vão contratar. E na crise que nós estamos vivendo, né, desse desemprego elevado, é muito pouco provável que você tenha contratações, ainda que essas medidas, digamos assim, sejam benéficas para as empresas nesse sentido. E além de não garantir as contratações, você acaba criando também 2 segmentos, né, das pessoas com mais de 55 anos e dos jovens, que têm aí, digamos, os seus direitos mais precarizados do que o restante da população. Quer dizer, abre aí caminho para as empresas pagarem menos, na verdade, concederem menos benefícios para esses segmentos. Na prática também algo bastante discriminatório, né, Silvestre? Pois é, por isso que eu mencionei que seria, digamos, trabalhador de segunda classe, né? Quer dizer, além de ter a restrição, né, a redução dos direitos trabalhistas, você segmenta, né? Então, você para pessoas com mais de 55 anos e para jovens nessa faixa etária aí, de 18 a 29 anos, né? Com o primeiro registro. Então, assim, além disso, né, Glauco,
ainda é uma legislação frouxa no sentido de algumas irregularidades, elas podem, digamos assim, passar batido, digamos assim. Por exemplo, se você tiver atraso de salário ou não registro de FGTS, tipo de fraudes com algum tipo de risco grave e iminente para a segurança e a saúde do trabalhador, enfim. Então é isso, cria condições piores, né? Ou seja, condições inferiores a que você tem atualmente e, sobretudo, na redução dos direitos dos trabalhadores. Por isso que eu estou insistindo que é o seguinte, cria um trabalhador de segunda classe, né? Agora, o que é impressionante, Silvestre, porque na semana passada, dia 13 de julho, completaram 4 anos da chamada reforma trabalhista, que ia, inclusive, nesse mesmo sentido, né? Uma questão de vamos retirar direitos, vamos facilitar a contratação para o empregador, porque vamos criar empregos. E nesses 4 anos não foram criados mais empregos, pelo contrário, o aumento do nível de desemprego foi evidente, inclusive antes da pandemia, né? Não é uma coisa que surgiu na pandemia. Antes a gente já tinha níveis recordes de desemprego. Quer dizer, essa questão de menos direitos trabalhistas e mais empregos virou uma espécie de cloroquina de parte da classe política e dos economistas que ficam pregando algo que já está comprovado não tem eficácia nenhuma para a criação de emprego, Silvestre. Pois a gente pode dizer, Glauco, que esse filme nós já vimos, né? E você lembrou muito bem, a criação da reforma trabalhista lá em 2017 tinha como um dos fundamentos dos seus ideólogos, dos seus defensores, exatamente a geração de emprego, né? O ministro da Economia da época chegou a falar um número, se não me falha a memória, em torno de 6 milhões de empregos seriam gerados, né? E a gente não viu nada disso, porque a rigor, quer dizer, o que gera emprego, efetivamente, é crescimento econômico, né? É demanda, né? É consumo. E também, uma questão que a gente até tocou num dos programas da semana passada, que contribui para isso, que seria a redução de jornada, né? Com limitação do mecanismo de hora extra. Quer dizer, esses instrumentos, e principalmente o crescimento econômico, né, é que gera emprego, né? Quer dizer, não é com medidas desse tipo, né, como essa da chamada, que eles estão denominando de mini-reforma trabalhista, que você vai gerar emprego, né? E ainda assim, ainda que gere algum emprego, é emprego em condições piores, com retirada de direitos, enfim. Então, assim, isso não é isso que vai contornar ou resolver, digamos, a nossa grave crise de emprego no país. Só vai aumentar mais um problema que também é um problema brasileiro já de tempos, que é a questão da precarização do trabalho, né, Silvestre? Porque cada vez mais o trabalhador perde direitos nos últimos anos e a renda média também cai. E isso é ruim para a própria economia, inclusive. Sim, porque você tem uma renda, né? Enfim, as condições de inserção no mercado de trabalho, a renda, a retirada dos direitos, menos benefícios e assim por diante, isso acaba impactando na própria economia, né? E também, a gente viu aí, né, Glauco, pega a reforma trabalhista, e você vê que isso não surte efeito, porque é isso, quer dizer, o que gera emprego mesmo é atividade econômica, é crescimento econômico, com desenvolvimento, com distribuição de renda, com melhoria dos patamares salariais. É isso que efetivamente vai ter efeito, digamos assim, muito benéfico e irradiador na economia, né, no consumo, enfim. Não é com medidas desse tipo que nós vamos, insisto, que nós vamos contornar os nossos graves problemas, tanto do ponto de vista da geração de emprego, quanto
a qualidade desse emprego, né? Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um bom dia e um ótimo início de semana. Bom dia, uma boa semana para você também, Glauco. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.